Esse é um momento precioso de um culto, a ministração da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você pegasse a sua aí. Você que está conosco pela internet. Estamos hoje no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, dê um pulinho lá, se inscreva, ative o sininho, marque todas, para você ser notificado toda vez que postarmos algum vídeo novo, tá bom? Então esse é o meu pedido para você. Vai curtindo o vídeo, vai compartilhando, vai comentando, vai fazendo também seu pedido de oração, porque depois da palavra teremos a oração da fé, né? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16. 2 versículos vamos ler, o 15 e o 16. O tema da mensagem de hoje é Evangelho, o recall de Deus. Evangelho, o recall de Deus. Marcos 16, 15 e 16. Posso ler? E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Pastor, eu conheço esses versículos, já ouvi muitas mensagens, já li, inclusive, mas nós vamos falar debaixo desse tema hoje. Evangelho, o recall de Deus. Pastor, o senhor está falando uma palavrinha aí que eu não conheço, nunca ouvi falar, não sei o significado. Pois é, nós vamos usar justamente essa palavrinha para basearmos a nossa mensagem. O que é um recall? O que é um recall? Escreve R-E-C-A-L-L. Recall. A pronúncia certa talvez seja recall, mas vamos falar recall, para todo mundo entender. Geralmente, o recall é de segurança. Amém? É uma convocação. O recall é uma convocação geral, porém particular. Ela é geral, mas ela é particular também. É um direito. É um direito. Quando você escuta que está acontecendo um recall, eu vou explicar melhor, saiba que é um direito. Quem está sendo convocado tem um direito. Tem direito a exercer. Ele precisa exercer esse direito que está sendo proclamado, anunciado. Amém? Glórias a Deus. O recall, ou essa convocação, é feita por um fabricante. Fabricante. Amém? Geralmente, um fabricante de automóvel. Geralmente, é feita por um fabricante de automóvel. Amém? Então, o que vem a ser o recall? Depois de vendidos os automóveis, é detectado neles algum defeito que precisa ser consertado. Amém? Então, é uma questão de segurança. Tem defeitos que colocam até a vida do motorista em risco. Então, esse defeito foi detectado pelo fabricante e agora o fabricante faz uma convocação geral e particular para que as pessoas que adquiriram aquele bem, aquele veículo, possam se apresentar
na revenda, na agência onde eles compraram, não é? Para que a tal peça defeituosa seja trocada. Você está entendendo o que é o recall? Amém? Pastor, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com a palavra de Deus. Você vai entender. Amém? É uma questão de tempo, você vai entender. Então é isso, olha. Geralmente, o recall é uma chamada para um conserto, um reparo que precisa ser feito em um automóvel. Normalmente é isso. Depois de vendidos, os automóveis foram vendidos, né? As pessoas estão transitando pelas ruas com o seu automóvel e, na grande maioria, não sabem que aquele veículo tem aquele defeito. E aquele defeito pode lhes custar até a vida. Então, a revenda, o fabricante, vai fazer agora uma convocação. Olha, os veículos da marca tal, modelo tal, ano tal, chassi de números tais, tais e tais, ou de tal até tal, precisam comparecer na agência, na revenda, para que tenham a peça trocada, substituída. Amém? Então, em alguns casos, como eu disse, o motorista corre até risco de morrer. Essa convocação, irmãos, porque o objetivo é alcançar a todos que compraram, né? E muitas vezes a pessoa comprou numa cidade, era de outra cidade. Então, essa convocação, ela é feita através da imprensa, escrita, falada e televisada. Ou seja, é uma informação, é uma chamada maçante, que vai atrás daquela pessoa que adquiriu o veículo e agora está transitando com ele, mas está correndo risco até mesmo de morrer, porque pode provocar um acidente, às vezes é o airbag que explode e vem na sua direção, enfim. Então, o que acontece é que a fábrica, o fabricante ou a revenda, eles determinam um tempo, um prazo para o proprietário se apresentar o seu veículo e vai ser verificado se é daquela marca, se é daquele modelo, se é daquele ano e se o chassi está dentro daquela numeração que foi convocada. Amém? Glórias a Deus. E o interessante é que a substituição das peças defeituosas é feita, é realizada de modo gratuito. Então, é um direito do proprietário. Ele comprou o produto, comprou o veículo tem um defeito que ele nem sabe, e agora ele tem o direito de ter o seu veículo consertado, sem custo algum para ele. O fabricante, a revenda, eles irão assumir toda e qualquer despesa. Amém? Você que não sabia o que era um recall, diga agora eu já sei. Escreve aí no comentário, pastor, agora eu já sei o que é um recall. É uma chamada. Amém? É uma chamada. Agora vamos, irmãos, espiritualizar. Amém? Porque estamos usando uma ilustração. Jesus fazia isso, parábolas, comparações, e nós estamos fazendo isso também. Amém? Glórias a Deus. Então, o recall, como foi dito, é uma convocação, geralmente particular e geral, e é feita pelo fabricante. Amém? Vamos agora para João, capítulo 6, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, 45. Vamos ver primeiro que o fabricante do ser humano, não é? É o próprio Filho de Deus. Está aqui em João capítulo 1. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Então, o ser humano e outras coisas, na verdade, tudo, né? Está escrito aí, foi feito, ou foram feitas as coisas por Jesus. Por Jesus. Então, ele é o nosso fabricante. Glória! Ele é o nosso fabricante. Tá bom? Louvado seja Deus. Então, agora o que acontece? O próprio fabricante estará anunciando, fazendo essa convocação geral para toda a humanidade. Jesus está fazendo uma convocação geral para toda a humanidade. Por quê? Porque Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções. Amém? Então agora, o ser humano, feitura das mãos de Deus, ele está com defeito. Amém? Ele está com um defeito que causa outros defeitos, né? E agora, o próprio construtor, aquele que fez o ser humano, fez todas as coisas, ele vem pessoalmente fazer uma convocação, como um arauto, anunciar que ele tem a solução para o defeito do homem. Aleluia! Glórias a Deus. Então vamos ler aqui. João 6,45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então Jesus faz uma chamada, Jesus faz uma convocação, né? Depois que João Batista foi preso, ele começa a anunciar, a proclamar o Evangelho. Louvado seja Deus. Então o próprio construtor veio a esse mundo para fazer essa convocação. Amém? Para fazer essa convocação. Glórias a Deus. Aleluia. Por quê? Porque foi detectado no homem um defeito gravíssimo que pode levá-lo à morte, que vai conduzi-lo à morte. Em algum momento, ele vai morrer por causa desse defeito. Glória a Jesus. Então, ele precisa ser consertado. Amém? Vamos ler Romanos 5:12. Romanos 5:12. Preste atenção, porque a convocação não é para o proprietário do automóvel, mas para você, que tem esse corpo aí que Jesus te deu. Amém? Tem uma alma preciosa para Ele, o Espírito que Ele soprou dentro de você. Então vamos ver aqui, ó, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, observe que os veículos, quando fabricados, geralmente, eles têm um protótipo, que é aquele veículo modelo. E o modelo do homem é Adão. E Adão foi ferido por causa do pecado. A antiga serpente fez o primeiro casal desobedecer. E com o pecado entrou a morte no mundo. É isso que diz aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, na verdade, aqui está falando que todos os homens, eles morrem porque eles são descendentes de Adão. Eles foram fabricados segundo o modelo de Adão. Você consegue entender isso? Então, nós temos um problema que a grande maioria não sabe. Você não sabe, você vai vivendo aí, vai para cá, vai para lá, ganha dinheiro, troca de cidade, troca de mulher, você vai fazendo sua vida aí. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Então, o próprio Deus, ele veio socorrer a humanidade. Amém? Ele veio socorrer a humanidade. E aqui em Romanos 3:23, volta um pouquinho, vai falar a mesma coisa, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então, todos estão com esse defeito. Amém? E esse defeito, como o defeito também de um veículo pode conduzir o motorista à morte, o proprietário à morte, esse defeito no ser humano também vai conduzi-lo à morte. Amém? E não é só a morte física. Quem conhece a palavra sabe disso. Trata-se da morte espiritual. Então, irmãos, essa convocação é feita, ela começou a ser feita pelo próprio fabricante. Ele veio pessoalmente. Tem um hino que diz assim: ele não mandou, ele mesmo veio. Então, ele mesmo veio. E ele preparou pessoas, ele capacitou pessoas, para que essas pessoas dessem continuidade ao trabalho da convocação através do Evangelho, que é o recall de Deus. É isso que nós lemos no início, vamos voltar lá. Marcos 16. Marcos 16. Isso aqui trata-se de uma grande convocação. E disse-lhes, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos aqui agora parafrasear. E disse para quem? Para os 12 apóstolos, e extensivamente para a sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o ser humano, o veículo de Deus defeituoso que é o ser humano, ele está espalhado por esse mundo, uma ordem que o próprio Deus deu. Possuir a terra, crescei, multiplicai, e o homem fez isso muito bem. Ele está espalhado em todo lugar. Então essa convocação é da vontade de Deus que ela alcance todo ser humano. Amém? Olha que responsabilidade, que peso está sobre a igreja. Ser um instrumento de Deus nessa convocação que está sendo feita há quase 2000 anos. Essa convocação vem sendo feita. Então diz aqui, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não falei que o evangelho é o recall de Deus? Então, quando você prega o evangelho, você está falando para a pessoa que está ouvindo que Deus a está chamando para reparar nela aquilo que está defeituoso e que separou o homem de Deus. Isaías 59 fala o quê? Que o pecado faz separação entre nós e Deus. Entre o homem e Deus. É o pecado que faz separação. Então, quem está ainda vivendo em pecado, na prática do pecado, tal pessoa não tem comunhão com o seu fabricante, que é Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, continuando aqui, ó, quem crer e for batizado, isso aqui nós podemos dizer assim, ó, quem ouvir a convocação e se der por avisado, ou seja, levar o carro, no nosso caso, levar o nosso próprio corpo até a presença do fabricante, então, esse será salvo. Quem não crê, será condenado. Você pode ouvir lá o recall, falar assim, isso é um defeito bobinho, não vai acontecer nada não. Não é? Vou continuar rodando, meu carro está bom demais. Esse carro é bom demais, pastor. Esse carro é bom demais, missionário. Vou continuar. Não posso parar, não. Eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro. E assim estão as pessoas. O recall de Deus está sendo falado, não é? Está sendo chamado, clamor. Há um clamor da igreja e as pessoas estão dando de ombro. Estão achando que o defeito não é tão grave assim. Quantos dizem assim, eu sou um homem bom? Alguém já falou isso para o senhor, pastor?
eu sou um homem bom. Ou seja, meu carro está bom. Meu carro está bom. Eu ligo, ele pega. Mas daqui a pouco o defeito vai aparecer. E você vai fazer o quê? Então, meu amado, a hora é essa de você atender a convocação de Deus. A igreja está chamando. A igreja está convocando. A igreja está pregando o evangelho. Para quê? Para que toda criatura, observe, criatura. Quem está no mundo sem Deus é criatura. Mas Jesus quer adotá-lo com a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, quem não der crédito a esse chamado, quem não apresentar-se, aleluia, para receber o reparo, esse aí, será condenado. Pode estar tudo bem até agora, você está forte, saudável, está indo e vindo, está cheio de planos, cheio de projetos, vou fazer acontecer, vou arrebentar, mas daqui a pouquinho o defeito vai aparecer para você. E geralmente aparece quando a pessoa já está lá no leito, quando ela está deitada, que aí ela não consegue olhar para o outro lado, a não ser para cima, aí ela lembra de Deus. Ih, rapaz, eu lembro agora, aquele pastor lá no Joque, ele pregou, ele falou assim, assim, assim. Ah, Jesus, me aceita, Jesus, estou todo arrebentado. Mas ele não falou que o carro ia arrebentar todo? Ele não falou? Você esperou ficar tudo arrebentado? Agora, meu amigo, agora o defeito está mais grave ainda. Tem um monte de peça danificada, e é assim mesmo. Se nós temos um carro, dá um defeito, dá outro defeito, a gente não conserta, só vai agravando. Só vai agravando. Amém? Então, essa convocação hoje, está aqui, ela deve ser feita pela igreja. Amém? Pela igreja. E pela igreja cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que está fazendo essa chamada através de nós. Porque sem ele nós não poderíamos fazer nada. Sem ele nós não temos coragem, intrepidez, ousadia. Muitos têm vergonha. Eu era vergonhoso, irmão. Olha, para eu ficar noivo. Vou falar, Regiane. Para eu ficar noivo, eu tive que tomar umas e outras. Amém? Tive que tomar umas e outras. E fui atrás do meu sogro. Cheguei lá na casa dele, ele já estava até dormindo. Ele teve que levantar da cama, coçar os olhos e eu falar com ele. Eu era assim. Falar em público. Eu fazia os trabalhos do colégio, da faculdade, mas na hora de apresentar, não conta comigo não. Não conta comigo não, porque não dá para mim não. Esse negócio de falar em público, isso não é para mim não. Mas hoje, irmãos, no poder do Espírito Santo, na ousadia desse Espírito, nós precisamos pregar esta palavra. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que se apresenta. Quem não se apresentar, vai continuar com o defeito. Vai continuar com o defeito. Amém? Então a igreja está fazendo isso. E aqui no livro do Apocalipse, está escrito assim, Apocalipse 22, 17. Observe que Jesus falou lá no Evangelho, e aqui no Apocalipse ainda está falando, faz isso, faz aquilo outro, prega, anuncia, convoca. Está aqui, O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem vem. E aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, no Ricol é assim. Se você não levar o carro lá, meu amigo, perdeu o prazo, já era, agora é por tua conta. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! É de graça. Amém? É de graça. Louvado seja Deus. Então, a igreja está aí anunciando. De que forma? Folheto,
Você entrega um folheto para alguém. Aqui, ó. Amanhã vai ter um culto legal, maravilhoso lá na igreja. Você tem que ver, tem que ouvir aquele pastor, aquela missionária. Tem que ver eles pregando. Você vai gostar, vai lá. Ah, não tem tempo. Tem muito crente aí dizendo que não tem tempo, pastor. Ele não tem tempo de cear, ele não tem tempo de congregar, ele não tem tempo de trazer o dízimo dele. Não tem. E assim estão também os pecadores, dizendo, não tenho tempo. Estou sem tempo. Não dá para mim. Então você pode, através de um folheto, convidar alguém. Não é? Mas pode também pregar. Tem gente pregando na rua. Tem gente de outro país, eu vi o vídeo, o Regiane me mostrou, de outro país, pastor com um intérprete do lado, ele saindo pelas ruas do Brasil, anunciando que Jesus está voltando, pregando o arrependimento. Glórias a Deus. Aleluia. Você pode pregar na igreja, você pode pregar numa rádio, num canal de televisão. Eu fui alcançado através do canal de televisão. Eu ia para a praia, aí o meu cunhado que ia de companhia comigo, que morava no prédio de trás, ele desistiu, ou falou que ia atrasar um pouco, então eu voltei, sentei no sofá, liguei a televisão, e lá estava um pastor pregando a palavra de Deus. E eu gostei, a Regiane também gostou do jeito dele falar, ele era meio engraçadinho, né? E nós ficamos fregueses daquela programação, até que um dia fomos ao templo, e ali nos rendemos aos pés de Jesus, vimos que realmente nós estávamos defeituosos, porque em nós não estava o Espírito Santo, mas tinha um espírito maligno, tanto em mim como nela. Mas quem olhasse para nós, diria assim, não, são boas pessoas, são religiosas, ela é catequista, esse aí já foi até coroinha, ele não perde uma missa. Desse jeito, irmãos. Mas o defeito estava lá e eu não sabia. Amém? E eu não sabia que estava defeituoso. Você sabia, gente? Também não. Amém? Então, meu amado, a igreja precisa aproveitar as oportunidades. Hoje nós temos uma grande oportunidade, que é a internet. Observe, nós estamos aqui em Campos dos Goitacazes, no bairro Parque Jockey Clube, Rua Arnaldo Rosoviano, número 53, e estamos transmitindo através de 3 plataformas, Instagram, Facebook e YouTube, e qualquer pessoa do mundo pode nos assistir. Não foi isso que Jesus falou? Ide pregar, ide por todo mundo. Nós estamos indo. E qual é o preço disso aí, irmãos? É só a internet, o celular, o microfone, essas coisas que a igreja já tem. E você vai anunciar, vai fazer o recall. Olha, você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado, eu não consigo ver você, mas você consegue me ver e me ouvir. Estou aqui hoje como um representante de Deus, anunciando que o Senhor está fazendo um grande recall por toda a humanidade. Por toda a humanidade, porque só existe um fabricante do homem, que é o próprio Deus, através de Cristo. E Ele está convocando toda a humanidade, brancos, pretos, homens, mulheres, idosos, jovens, casados, solteiros, crianças, todo mundo. Está todo mundo com defeito. Ah, mas eu não sabia, mas agora você já sabe. Agora você já sabe. E esse defeito vai lhe levar à morte. Não apenas à morte física, mas também à morte espiritual. E aí é que a coisa dói, né? Porque hoje você está separado de Deus e ficará separado por toda a eternidade. E não apenas separado de Deus, mas num castigo eterno. É o que a Bíblia diz. Então a convocação está sendo feita. Aleluia! E assim, irmãos, como o proprietário tem um tempo para se apresentar, amém? Ele tem aquele tempo.
E você tem que pegar o seu carrinho e sentar lá no volante, ligar, correr mais um riscozinho, né? Ir até a agência e se apresentar lá. Então você vai mostrar lá, esse veículo aqui, foi feito um recall, ele está com esse defeito, conforme vocês falaram, o chassi é número tal, pode conferir aí, tal. Então ele tem esse tempo. Se ele perdeu o tempo, é por conta dele, pastor, o conserto. Só que a grande diferença é que a redenção de uma alma, a Bíblia diz que é caríssima. A redenção é caríssima. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Ou seja, o conserto, ele é de graça. Ele é de graça. É só você ir lá. É de graça. Se você não for, então você vai ter que dar o seu jeito. Só que não tem jeito. Não tem jeito. A redenção é caríssima. A redenção de uma alma é caríssima. É o que a Bíblia fala. Sabe qual foi o preço que foi pago? Foi pago um alto preço lá na cruz. Foi o sangue de Jesus. Veja bem, o fabricante veio ao encontro da criatura, derramou o seu sangue para perdoar e avisa, olha, aquilo que eu fiz, aquele sacrifício, é para você estar consertado. Amém? Aí muita gente diz assim, não tem nada disso não, isso é bobagem, esse negócio de crente, é tudo invenção dos pastores, é para tomar dinheiro da gente. Então tá bom, o devorador está aí na sua vida. O mundo está tomando dinheiro. O mundo está tomando o seu dinheiro. Então aproveite esse tempo que se chama hoje. Quer ver? Vamos aqui, ó, em Lucas 4. Lucas 4. Veio ao meu espírito esse versículo, vamos ler. Lucas 4. (18 e 19). Fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, evangelizar, está vendo? Falar do recall. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, existe um período de tempo em que o Senhor está aceitando seres humanos que estão defeituosos, estão com um problema, e já já você vai saber qual é o problema, né? Ele está recebendo essas pessoas, é o ano aceitável. A Bíblia diz que essa porta da graça, ela vai fechar. Ou seja, da graça por quê? Porque é de graça, é um favor imerecido. Vamos lá? A substituição das peças defeituosas é feita de modo gratuito. Vamos ler aqui um texto rapidinho, não vamos demorar muito mais. Efésios 2, 8. Conhecido, versículo conhecido nosso. Todo mundo sabe. Efésios 2, 8. Fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação, o recall de Deus, é tudo por conta de Deus. Você consegue entender isso? Essa vida miserável que você está levando, você não precisava levar. É só você se apresentar diante de Deus, que tudo vai melhorar na sua vida. Eu não estou pregando aqui que você vai ficar rico, não é isso não. Você vai passar a ter qualidade de vida. Tanto é que Jesus falou, eu vim para dar vida e vida com abundância. Foi Jesus que prometeu. Amém? Antes de ter Cristo no meu coração, eu tinha dinheiro, geladeira cheia, tinha apartamento, carro do ano, tinha tudo isso. Mas era endemoniado. Era endemoniado, não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Eu era um pecador. Eu adorava as imagens. Não é? Essa era a minha vida.
Queria ler ainda Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. E depois vamos ler o texto final, tá? Eu creio que você entendeu o que é o recall de Deus. Com certeza. Ezequiel 11, 19. Olha só o que Jesus faz na vida daquele que se apresenta, que crê, que se arrepende de seus pecados. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aleluia! Você já percebeu qual é o seu problema? É o seu coração, é o seu espírito. Você está com o coração duro. O recall é feito, você não quer atender, não é? Mas se você atender, o Senhor vai fazer essa obra na sua vida. E você vai se tornar uma nova criatura, como Paulo falou. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? E agora a palavra final é para a igreja, chamando a responsabilidade. Amém? Cabe a nós anunciar. Cabe a nós anunciar. Nós somos como um atalaia, que está lá na torre de vigia. E ele avisa quando vem o inimigo. Se ele avisar e a pessoa não se der por avisada, vai perecer. Mas você não tem culpa. Você falou, você anunciou, você mostrou que o inimigo estava vindo. Agora, o inimigo está vindo, e você sabe que o inimigo está vindo nas pessoas. Você sabe disso. Vai matá-las um dia, não é? E você não fala nada? Você não fala nada, não abre a sua boca. A Bíblia diz, abre bem a tua boca e te encherei. Não tenha medo de abrir a boca. Deus vai encher. E eu vou ler agora para a gente encerrar. Olha esse peso que está sobre a igreja. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, ou de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, ele nos reconcilia e faz de nós alguém que vai anunciar esse recall de Deus, o Evangelho. Compreende? Primeiro, ele nos reconcilia. Você está reconciliado? Está na presença de Deus? Já teve o defeito consertado? Teve? Então agora você se torna um pregador da palavra de Deus. Ah, mas eu não sei pregar como o pastor Bruno. Que importa? A mensagem é de Deus. Eu não sei pregar como uma missionária. Eu não tenho revelação, mas prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Continuando. A saber, esse é o ministério da reconciliação, é a mensagem que você vai pregar, saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? O mundo, irmãos. Ou seja, Jesus quer que o mundo ouça esta mensagem, esta palavra, este recall, o Evangelho, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, pode vir que eu vou perdoar. Eu vou perdoar o seu pecado. Eu vou te dar o Espírito Santo. Aleluia. Essa é a mensagem da igreja, irmão. E não você ficar falando, quem usa isso assim, assim vai para o inferno. Você que está bebendo, você vai para o inferno. Deus não mandou pregar isso não, irmão. Mandou pregar o amor e anunciar a reconciliação. Foi isso que ele mandou fazer. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha aí. E nos confiou a palavra da reconciliação. Está com quem, irmão, essa palavra? Está comigo, está contigo, está com cada crente, em qualquer lugar do mundo. Amém? Sentiu o peso da responsabilidade? Sentiu aí, pastor?
Sentiu aí, missionário? Você que está nos ouvindo aí, você que é obreiro da seara do Senhor, você sentiu o peso? Sentiu? Continuando. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ou seja, representantes dele. Nós somos representantes dele, temos autoridade para proclamar o evangelho, que é o recall de Deus. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, é um apelo. É um apelo que nós fazemos a toda a humanidade, é você que me ouve agora. Esse é um apelo que eu faço a você, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele tem perdão para você, aleluia, está aqui a Luciana Cordeiro, que Jesus me deu a oportunidade de fazer um concerto com ele, porque quero ser restaurada. É para já isso, irmão. Se você quer, é isso aí. Se você quer, Deus quer. Ele já mostrou o amor dele oferecendo o filho dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Então agora é só se achegar. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Glória. Aleluia. Esse é o tempo, irmãos, de você entender, não é? E aceitar essa convocação de Deus. Venha para Deus, saia das trevas para a luz. Continuando. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É a reconciliação, e essa reconciliação vai se dar porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando ele foi pendurado na cruz, ele tirou. Temos um advogado junto ao Pai. O seu sangue é propiciação, não só pelos nossos pecados, nós que já aceitamos a Cristo, como de todas as pessoas do mundo. Isso é o Evangelho. Esse negócio que não, tem um povo escolhido aí. Não, irmãos, mandou pregar todo mundo. Quem crê, é dessa forma. A gente prega, a gente anuncia, a gente faz o recall, e depende agora de você entregar a sua vida a Jesus, de você se arrepender dos seus pecados. Versículo 21 para a gente encerrar. Aquele que não conheceu o pecado, que foi Cristo, ele o fez pecado por nós. Ou seja, na cruz ele estava carregando todos os nossos pecados, de toda a humanidade. Prova isso, pastor? Eu provo. Ali na cruz ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali carregando o pecado de toda a humanidade. O seu, você está carregando ainda? O seu? Não precisa. Você pode ficar livre disso. É só se arrepender. É só entregar a vida para Jesus. É só se tornar um crente fiel. Amém? Eu vou orar, irmãos. Temos a Luciana, não sei se tem mais alguém. Eu creio que tem. Eu creio que o Espírito Santo foi bem claro conosco nessa noite, nesse culto de doutrina. Já vou encerrar, mas eu queria orar. Pai querido, Pai Santo, obrigado, meu Deus, porque um dia eu e a minha companheira nós fomos alcançados pelo Evangelho, o recall de Deus. Aleluia. Tivemos, Senhor, o nosso espírito, Senhor, trocado, o nosso coração que era de pedra, agora é de carne, é sensível. Temos amor no coração, que é derramado pelo Espírito. Louvado seja Deus. E o Senhor fez de nós pregadores da palavra. Para quê? Para que você também ouça nessa noite. Para que você ouvisse nessa noite essa mensagem. Para que você entendesse de uma vez por todas que se você não atender o recall de Deus, vai passar o prazo, você vai morrer e segue-se o juízo. Você vai entrar em condenação. Você vai para o lugar de perdição. Hoje você está separado de Deus, vai continuar por toda a eternidade. Então, em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que estão nesse momento se reconciliando, entregando sua vida para Cristo, talvez estavam desviados, talvez nunca entenderam o que é o Evangelho, Pai. Toma em tuas mãos,
perdoa os seus pecados, substitui o que está defeituoso aí, Senhor. Dê um coração novo, aleluia, um espírito novo. Que o teu Espírito Santo comece, a partir de agora, uma obra maravilhosa nessas vidas e torne cada uma delas também embaixadores, proclamadores, arautos da verdade, anunciadores do recall de Deus, o Evangelho. Eu entrego todos em tuas mãos, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus.